Existem lugares tão misteriosos que nos fazem duvidar de tudo o que pensamos saber. Já falamos sobre isso várias vezes nos vídeos que você encontra no canal, mas do que vamos falar hoje, temos certeza de que não só vai te deixar sem palavras, mas também vai te fazer duvidar de toda a reconstrução histórica sobre a origem da nossa história. Hoje vamos para Tiahuanaco, um planalto desértico nos Andes bolivianos. Aqui vamos descobrir um complexo arquitetônico extraordinário e misterioso que até hoje intriga os pesquisadores. Este lugar pode provar a existência de uma civilização perdida, antiga e avançada? Acreditamos que sim, e temos certeza de que, se vocês acompanharem essa história até o fim, vão concordar conosco. Bem, como sempre fazemos, antes de começarmos essa viagem fascinante, convidamos vocês a se inscreverem no canal e a compartilhar nossos vídeos para apoiar o nosso trabalho. Em um canto remoto da Terra, a 1.600 metros de altitude, em um planalto dos Andes bolivianos, encontramos surpreendentes estruturas de pedra polida, caracterizadas por cortes precisos, ângulos retos e encaixes realizados com uma maestria fora do comum. Estamos falando de Tiahuanaco, e em particular de Pumapunku, um dos complexos monolíticos mais imponentes do planeta. A maior parte das estruturas que hoje observamos jazem em ruínas. Se isso pode parecer o resultado normal da passagem do tempo, neste caso, parece haver algo a mais. Mas voltaremos a falar disso mais adiante no vídeo. Por enquanto, para compreender bem todos os aspectos incomuns e misteriosos deste enorme sítio arqueológico, é necessário começar do princípio. Tiahuanaco é um antigo sítio arqueológico localizado na Bolívia, perto da margem sudeste do lago Titicaca. Segundo o relato oficial dos historiadores, a civilização de Tiahuanaco floresceu entre 500 e 1000 d.C. A cidade de Tiahuanaco, cidade cujas origens podem Tiahuanaco é chamada Tiahuanaco. A cidade de Tiahuanaco é famosa por ser um dos mais importantes centros cerimoniais da civilização pré-inca e representa uma das culturas mais significativas da América pré-colombiana. Em 1200, a civilização de Tiahuanaco desaparece misteriosamente da região. A maioria dos arqueólogos concorda que isso se deveu a mudanças climáticas drásticas. Tiahuanaco se torna posteriormente a base das crenças dos Incas, que nos séculos seguintes colonizam a região. No início do século XX, o engenheiro austríaco Arthur Poznański dedicou muitos anos de suas pesquisas às ruínas de Tiahuanaco. Poznański, durante suas pesquisas, concentrou-se em uma área específica dessa grande região, onde notou que algumas pedras estavam curiosamente dispostas de forma vertical. Esse foi o primeiro indício que fez o engenheiro supor que, milhares de anos antes, havia ali um observatório astronômico. A descoberta de Poznański atraiu para a região muitos outros estudiosos que descobriram, a pouca distância do local identificado pelo engenheiro, outro sítio arqueológico misterioso e antiquíssimo: Pumapunku. Em Aymara, Pumapunku significa a Porta do Puma. Ninguém sabe quem criou esse complexo sofisticado de blocos monolíticos. Pesquisadores analisaram as ruínas por anos sem conclusões. Na verdade, quanto mais estudam o local, mais surgem teorias que desafiam o conhecimento. Os monólitos de Pumapunku são feitos de granito e diorito. O diorito é uma rocha extremamente dura, tão dura que hoje, para trabalhá-la, usamos brocas de diamante. Mas isso não parece ter preocupado os antigos construtores, que moldaram a rocha com uma precisão incrível. Podemos, de fato, observar ângulos retos perfeitos, um polimento incrivelmente liso e formas circulares que parecem feitas com as ferramentas modernas que temos hoje. Imaginar que tudo isso foi feito com ferramentas primitivas parece hoje um enigma inexplicável. Mas os mistérios que envolvem essas estruturas incríveis são muitos, começando pelas pedreiras de onde a rocha teria sido extraída, que ficam a cerca de 60 quilômetros de distância. Como esses enormes e pesadíssimos blocos foram transportados até Pumapunku ainda não foi esclarecido. Mas estamos apenas no começo das estranhezas. Outro aspecto peculiar surge ao observar o sistema construtivo. Observando as pedras, nota-se que elas possuem um sofisticado sistema de junção.
entre duas pedras adjacentes, eram feitos entalhes para acomodar um inserto metálico, que servia para manter as pedras estáveis. O procedimento exigia unir as rochas, escavá-las para criar um molde e, por fim, derramar o metal fundido, que ao solidificar mantinha as pedras presas umas às outras. Esse sistema era utilizado em outras culturas antigas, como a egípcia, que usava um método semelhante para tornar as estruturas construídas mais sólidas. As análises dos metais usados nessas junções revelaram que eles eram compostos por uma liga especial de cobre contendo arsênio, ferro, silício e níquel. Isso representa um mistério, considerando que o níquel não está presente na Bolívia. A isso deve-se acrescentar outro detalhe importante. Também foram detectados vestígios de platina e alumínio nos elementos de fixação. Sabemos que a platina funde a uma temperatura altíssima, cerca de 1800 graus, o que a torna um material não só valioso, mas também ideal para processos industriais. Enquanto o alumínio, sabemos que foi oficialmente descoberto apenas em 1800, portanto, séculos após a suposta construção dessas estruturas. Quem ergueu esses monumentos não só conhecia ligas metálicas que só descobriríamos séculos depois, mas também era capaz de criar uma fundição de altíssimo nível. E tudo isso teria sido realizado em um território hostil, onde faltava até mesmo lenha para queimar. Neste ponto, não podemos deixar de perguntar: quando Puma Punku foi construída? Como dissemos anteriormente, Poznański descobriu que os construtores de Tiahuanaco haviam criado um gigantesco observatório astronômico alinhado com o Sol e as estrelas. De acordo com seus cálculos, no primeiro dia de inverno ou de verão, o Sol deveria nascer nos cantos do templo, enquanto no primeiro dia da primavera, o Sol deveria nascer no centro da porta. Mas isso hoje, porém, não está correto, porque tudo parece ligeiramente deslocado. Mas se recuarmos a data da construção em muitos anos, em relação às estimativas oficiais, e precisamente para 15 mil anos atrás, tudo parece se encaixar perfeitamente. Isso porque naquele período, o eixo terrestre tinha uma inclinação diferente da atual. Segundo os arqueólogos ortodoxos, esse desvio, porém, não é significativo. Isso seria, na verdade, apenas o resultado de um erro de construção. Mas essa solução para o problema parece um pouco apressada, principalmente se observarmos uma imagem específica representada na Porta do Sol. Aqui, de fato, vemos representado um animal de aparência incomum, um animal que parece possuir uma tromba. Essa imagem pode representar apenas duas coisas. No primeiro caso, um elefante, animal que não existia na América do Sul, mas sim na África. E isso deveria levar a questionar como esse povo primitivo poderia conhecê-lo. No segundo caso, poderia representar um Cuvieronius, um tipo de elefante pré-histórico que vivia na América Latina, mas que se extinguiu há 12 mil anos. Mas como vimos, para a arqueologia oficial, o complexo remontaria ao ano 500 depois de Cristo, ou no máximo a 1500 antes de Cristo. Essa estimativa foi alcançada graças à análise de carbono 14, realizada em alguns restos orgânicos encontrados no local. Porém, há quem questione essa datação e considere o local bem mais antigo. Encontrar elementos orgânicos desse período pode não significar muito, porque, como sabemos, o local foi colonizado por várias civilizações, que se sucederam em sua construção. Sobre a datação do complexo arqueológico, existem opiniões divergentes e, como sabemos, não podemos datar a pedra e, portanto, determinar o momento exato em que os monólitos foram erguidos. No entanto, podemos tentar um método menos ortodoxo para compreender a origem dessas incríveis obras. Podemos perguntar às populações locais o que sabem sobre a origem dessas estruturas. Os primeiros a se depararem com esse problema foram os exploradores espanhóis dos séculos XVI, XII e XVII, que, maravilhados com a obra que tinham diante de si, perguntaram aos locais quem havia construído essas estruturas, e estes responderam prontamente que não tinham sido eles a edificá-las, nem mesmo seus pais, mas que tudo aquilo era fruto do trabalho dos deuses. Em particular, os relatos atribuíam o local a Viracocha, o deus criador, aquele que criou o povo ancestral do qual derivam todas as raças. Viracocha é uma das divindades mais importantes e veneradas na cultura pré-inca.
Ele é considerado o criador do céu e da terra, e conta-se que um dia chegou do oceano a bordo de um navio sem remos. Viracocha também tem outra particularidade. É representado como um homem idoso com barba, uma característica física incomum para as divindades das culturas nativas americanas, já que os indígenas da América do Sul não têm barba. E essa é mais uma característica física dos homens europeus do que dos sul-americanos. Alguns sugeriram que a representação de Viracocha pode ter sido influenciada pela chegada dos europeus. Mas, se observarmos algumas estátuas que foram atribuídas à divindade e que também estão em Puma Punku, notamos que essas também parecem ter barba. Isso desmentiria totalmente essa hipótese, porque essas estátuas foram construídas muitos anos antes da chegada dos europeus ao continente americano. Quem é então essa divindade que vem do mar e que apresenta características físicas diferentes das populações indígenas sul-americanas? Esse é outro mistério de difícil solução, mas uma pista pode vir de uma inscrição enigmática. Nos anos 60, em um terreno próximo ao lago Titicaca, foi encontrado um vaso que continha inscrições crípticas em seu interior. Por muitos anos, essas inscrições permaneceram obscuras até que o epigrafista americano Clyde Ahmed Winters as decifrou, reconhecendo nelas caracteres proto-sumérios. Este oráculo serve para as pessoas que desejam alcançar a pureza e fortalecer o caráter. A divina Namu espalhará pureza, serenidade e caráter. Use este talismã para fazer brotar em você sabedoria e serenidade. Segundo a mitologia suméria, Namu é a deusa suméria da criação. No mito da criação babilônico, Enuma Elish. Baseado em um mito sumério anterior, Namu é a deusa primordial do mar que deu origem ao paraíso, à terra e aos primeiros deuses. Como podem haver inscrições em proto-sumério em um artefato achado perto do lago Titicaca, a 4.000 metros de altitude e a milhares de quilômetros da região dos Sumérios? Se olharmos para as reconstruções históricas oficiais, isso é absolutamente impossível. Se por outro lado considerarmos que isso seja possível, devemos aceitar que há 3.000 anos as populações que habitavam a Mesopotâmia mantinham relações com civilizações que floresciam do outro lado do mundo, e vice-versa. Essas civilizações tinham então meios e recursos superiores ao que até agora imaginamos. Ao voltarmos a Tiahuanaco, encontramos outro fato curioso. Nas paredes do templo há várias cabeças humanas esculpidas. O fato curioso, e de certa forma inexplicável, é que esses rostos parecem possuir vários traços somáticos diferentes. É como se naquele muro estivessem representadas todas as etnias da Terra. Isso é um fato muito curioso, porque, como dissemos, na época as populações sul-americanas não tinham contato com outros povos. Se continuarmos a percorrer a série de cabeças, as surpresas não acabam, pois encontramos uma muito peculiar, que parece ter características que não se encontram em nenhum povo da Terra. Mas, surpreendentemente, lembram representações modernas de um alienígena. Segundo os incas, que vale lembrar, não são os construtores dessas estruturas, mas, segundo eles mesmos, simplesmente as herdaram. Esses locais não foram habitados por civilizações anteriores, mas acreditava-se que Tiahuanaco era onde o deus Inca Viracocha criou os primeiros humanos que povoaram a terra. Se conectarmos a tradição com o que ainda podemos observar hoje, não podemos deixar de nos perguntar se o mito de Viracocha pode ser fruto de algo que realmente aconteceu em um passado distante. Mas essa continua sendo apenas uma pergunta a qual não podemos responder. Observando Puma Punku, notamos mais um fato curioso que mencionamos no início do vídeo. Observando o local, ele parece devastado, os grandes megalitos parecem espalhados pelo planalto. E isso levanta mais uma pergunta. O que aconteceu com essa antiga civilização? Antes de tudo, a devastação de Puma Punku é muito mais significativa do que a do restante de Tiahuanaco. Isso faz pensar que Puma Punku seja pelo menos mais antigo do que todo o restante do sítio. Alguns pesquisadores sugeriram que Puma Punku foi destruído por um violento terremoto, algo que pode parecer bastante provável, considerando a sismicidade da região. Mas, se observarmos com atenção os restos do sítio, essa hipótese não parece tão convincente assim.
Os megalitos no Planalto parecem ter sido destruídos mais por explosão do que por terremoto. Algo tão forte que lançou os megalitos ao chão e os espalhou pelo Planalto. Tudo isso parece pouco compatível até com um terremoto muito forte. O que pode ter ocorrido de tão devastador em Pumapunku? Claramente não existe uma resposta definitiva, mas também nesse caso, se procurarmos na mitologia, talvez possamos encontrar alguma pista. Os incas acreditavam de fato que um grande dilúvio, conhecido como Unu Pachacuti, que significa cataclismo de água, havia ocorrido no passado. Esse evento mítico era considerado uma purificação do mundo pelos deuses, em especial por Viracocha. Após a destruição, Viracocha teria então recriado o mundo, dando origem à humanidade e estabelecendo a ordem do cosmo. Como sabemos, esse relato certamente não é novo na mitologia das civilizações antigas. De formas e maneiras diferentes, encontramos esse relato na cultura suméria, na cultura egípcia e em muitas outras culturas do mundo sobre as quais já falamos nos vídeos anteriores. Um relato antigo parece, portanto, ligar as antigas civilizações do passado. Afirmar, porém, que esses relatos não são respaldados por provas não é correto. Pumapunku, junto com muitos outros lugares do mundo, se não representa a prova definitiva, ao menos faz parte de uma série de indícios que apontam todos para uma precisão específica. Claramente, tudo isso deve ser considerado com o benefício da dúvida, mas ignorar de antemão o caminho que todos esses indícios parecem indicar, acreditamos que não é apenas errado, mas que vai contra o próprio progresso do conhecimento. Agora estamos curiosos para saber a sua opinião. Escreva nos comentários o que você acha e se gostou, bom daospon. E se gostou do vídeo, inscreva-se no canal para apoiar o nosso trabalho. Até a próxima história.